Povo, bom dia, vocês estão bom? Muito bem, segunda-feira, última semana para a grande mudança. E eu estou passando aqui hoje para falar de um assunto, dar nomes aos responsáveis e falar isso de uma maneira muito tranquila, mas por outro lado, muito triste e ainda assim revoltante. Mas eu não vou deixar que o meu ímpeto, que a minha ira tome conta para tratar a respeito desse assunto, não. Eu vou falar sobre com muita tranquilidade, para que, quem sabe, de alguma maneira, eu consiga ser realmente compreendido por você que ainda não entendeu pelo que eu estou passando durante todo esse tempo. Há uma semana das eleições, estão servindo, das eleições municipais, entre tantos erros e tantos acertos, eu continuo seguindo, perseverante, acreditando fielmente que Deus proverá o que é necessário para que nós consigamos entregar a vocês tudo o que nós estamos falando durante todo esse tempo. E eu quero me dirigir agora ao meu opositor mais uma vez, só que de maneira diferente do que eu fiz ali na porta da Santa Casa, porque aquilo ali realmente, a ira me tomou. É triste, ele foi uma pessoa que eu já tive diálogo com ele. Ele foi uma pessoa que eu já tive respeito. E eu não gostaria de ter perdido o respeito que eu tinha por ele, porque não é algo bom, não é algo que traga felicidade pra gente. Você ter que se afastar de uma pessoa, você ter que desprezá-la em decorrência de atitudes que eram desnecessárias. Dr. Pedro Luiz Simões, médico aqui na nossa cidade, uma pessoa a qual eu mesmo já procurei para poder conversar com ele, para poder pedir conselhos políticos, vejam só, e que hoje chegamos em uma posição aonde nos encontramos como opositores. Até aí tudo bem. O problema da minha revolta é a maneira como isso se deu, porque eu não precisava ter chegado nessa situação. Bastava que ele tivesse sido honesto, bastava que ele tivesse demonstrado boa vontade para com a população campense, eu teria tido o enorme prazer de apoiá-lo. Bastava ele não ter se alinhado a essa corja da velha política, bastava ele não ter se aproximado desses deputados que apoiaram os saqueadores lá da Cocafeg. Era tudo muito simples, teria resolvido a situação de uma maneira muito amena e muito tranquila para mim. Eu não sei descrever aos senhores hoje como foi a minha noite, porque eu acordei agora há pouco assustado. Falar nisso, eu derrubei um copo que estava lá perto da cama, Raíza, sem saber sequer aonde eu estava, de tão cansado que eu estou. E contrariando as pessoas do meu grupo que pedem para Thiago, não faz mais live não, você já mostrou o que tinha que mostrar, agora eles vão tentar de tudo para poder desestabilizar você, e esse é o jogo deles. Então fica quieto, não fala. Minha esposa, que está aqui tomando café do meu lado, pediu para que eu não fizesse, mas eu não vou deixar de seguir o meu coração. Podem me chamar de teimoso, mas esse sou eu. Eu não vou conseguir ficar amargurado, ficar aqui remoendo esse tipo de situação, não. Então eu venho a público falar mais uma vez com você, Dr. Pedro. Eu gravei a tela do meu celular aqui, daqui a pouco eu vou fazer um videozinho curto para poder compartilhar em stories. É muito triste chegar nesse momento, depois de tudo o que aconteceu, e ver você se dando ao desserviço de instigar a sua equipe para atacar a mim, pessoa física, quer atacar os meus ideais políticos, quer atacar aquilo que eu estou falando dentro de uma seara política. Ok, eu estou fazendo isso com todos aqueles que eu compreendo que não estão agindo em conformidade com aquilo que eu espero de um político. Mas atacar a mim como ser humano, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tenho família, eu tenho filhos que leem esse aqui, ainda não.
Mas eu já tenho um menino de 10 anos, tenho uma mocinha de 15. Pede para sua turma ter um pouco mais de decência, pede para o seu primo deixar de ficar fazendo gracinha, porque essa braveza de sobrenome não me assusta. Eu não me preocupo com isso. Mas, acima de tudo, eu estou pedindo aqui hoje para que vocês tenham um pouco de decência. Tem aí, se eu não estou enganado, 10 destaques, sabe, no Instagram, onde tem aqueles destaques que você vai colocando os seus stories. E cada um deles cabe, entre vídeos curtos e fotos, 100 arquivos. Eu estou com 10 cheios, ou seja, umas 1000 fotos com 1000 pessoas diferentes. Ou vídeos. E vocês ficam vasculhando e mapeando aquilo que nós estamos fazendo para ir atrás da onde nós passamos, mentindo. É a única proposta que o senhor realmente tem para levar para a população mapense. Seu plano de governo é uma vergonha. Foi eu criticá-lo e vocês gastaram rios de dinheiro para fazer um material gráfico caro para distribuir algo que vocês nunca fizeram e nem farão. Agora, eu saio para visitar as comunidades com pouco recurso, com a ajuda de Deus, e vocês vão em seguida batendo nas portas das casas onde eu passei, dizendo que se votarem em mim, votarão no Evandro. Tenham um mínimo de dignidade. Programem a live aí que você está programando com aquela sua vice, candidata a vice, que ocupou a minha cadeira e que falou que era necessário aumentar a IPTU. Vocês se lembram disso? Eu não estou criticando ela como mulher, não estou criticando como professora, eu não estou criticando... Não, como professora estou, porque uma professora tem que ter pelo menos um pouquinho de desenvolvimento de massa cognitiva, principalmente como advogada, mas acima de tudo, como vereadora, que ocupou o lugar de uma pessoa que estava trabalhando para que você pagasse menos ou para que você não fosse roubado. Isso está gravado. Eu parabenizo a presidente. O IPTU é claro que a gente tem que aumentar. Batendo palmas para Marcos Vinícius e Davis. O que é isso, meu Deus? Olha que situação que nós chegamos. Programem a live que vocês têm para programar para falar de questões jurídicas, porque vocês no diálogo, vocês nas propostas, vocês não ganham. O que vocês fazem é se fazerem de vítimas e colocar a equipe de vocês para poder me atacar pessoalmente, para poder ficar vasculhando a minha vida, procurando erros que eu cometi e ficar esfregando em rede social. Eu não estou aqui dizendo e nem taxando ninguém de absolutamente nada de ordem pessoal, apesar de ter ouvido muita coisa, tá? Parentesco com gente que roubou a Cocafeg, supostas agressões a trabalhadores. Eu não estou fazendo isso. Agora, por que comigo tem que ser diferente? Eu vou no Pontal, você vai no Pontal andando de casa em casa onde eu fui, nos Penas, no Santo Antônio. Essa é a sua única proposta, meu Deus. Você foi diretor clínico. Eu não tive tempo de conversar com uma enfermeira que me procurou. Eu queria ter feito uma live para falar a respeito desse assunto e demonstrar à população mapense, e afirmo, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Eu vou procurar ela hoje. E quero falar a respeito da importância do cargo de diretor clínico dentro de uma instituição hospitalar. A pessoa que determina a maior parte das operações, eu digo operações clínicas, contratação de médico, carga horária, ele influencia em tudo isso. Mas você não sabe. Eu sei. E se eu não demonstrei isso até agora é porque eu não tive tempo. Bastaria ter procurado as pessoas que estavam lutando para não pagar aquele absurdo que pagam para poder fazer a travessia da balsa. Bastaria ter se manifestado quando fizeram com que a população pagasse a maior taxa nas contas de águas de suas casas. Bastaria um telefonema: ô Tiago, vem cá, vamos conversar. Eu tenho vontade de ser prefeito. Vi que o que fizeram com você foi uma covardia. Mas se você acreditar na minha proposta, vamos caminhar juntos.
Eu não tinha pedido cargo, não tinha pedido nada, não precisava ter oferecido posto de vice para minha esposa, não. Eu só exigiria, como eu exigi do Luciano, que se aproximou novamente. Eu deixei condições estabelecidas muito claras para o Luciano. Falei, quer formatar essa aliança a fim de atender a população guapense? Quer ajudar tanto o Guapé como você mesmo fala? Então eu tenho algumas condições. Primeira delas, lealdade. Você não esquece e nem dá as costas para aqueles que estão te ajudando. Segunda delas, compromisso. Marcou um horário comigo, cumpra. E terceira, e não mais importante, se você se aproximar dessa pessoa, dessa e dessa, esquece. É você se aproximar delas e eu me afasto de você. Simples assim. Luciano está vivendo a vida dele para lá. Luciano não me influencia, não me manipula, não me determina absolutamente nada. Mas ele tem boas relações, tanto no governo federal quanto no governo do estado, e ainda tem uma parcela significativa de pessoas aqui em Guapé que gostam dele. E inclusive você, doutor Pedro, estava ligando para ele incessantemente, inclusive uma vez que eu estava indo a Belo Horizonte, para falar com Gustavo Ladares, secretário de Estado de Governo, seu telefone estava tocando, eu vi, ligando e insistindo para que ele o apoiasse. Como ele veio caminhar conosco, aí ele passou a não prestar aos olhos da sua equipe. Essa mocinha que fica aí utilizando o nome de Deus para tudo, que falou que você era uma pessoa do mal, ela falou isso. Falou para o Luciano, falou para o grupo do Luciano. Você sabe disso. Mas algumas coisas movimentam, né, a imaginação e norteiam a bússola de algumas pessoas. Um terceiro que eu não quero nem dar eu vou me preocupar em manter a minha boca grande fechada em respeito à família, porque eu sei que tem pessoas maravilhosas, em respeito às crianças dele. Pessoa que pegou meu filho no colo até esses dias, me caluniando, me difamando. Seria muito simples, era só eu demonstrar novamente todo o meu histórico de celular. Eu vou deixar claro uma coisa aqui para vocês, é um pingo de medo de dizê-lo. Eu nunca critiquei maçonaria. Eu nunca abri a minha boca para falar mal de maçons. Você sabe por quê? Porque eu tenho amigos, irmãos, que eu amo do fundo da minha alma, que são maçons. Segundo, eu não critico o que eu não conheço. Eu não sei o que acontece dentro da maçonaria. Eu vejo de vez em quando eles fazendo ações para ajudar. Então por que eu haveria de criticá-los? Eu tenho a minha crença, eu tenho a minha religiosidade, e eu me sinto bem dentro da igreja católica, eu me sinto bem dentro da igreja evangélica. Eu vou aonde eu sou convidado para falar em nome de Jesus Cristo. Aonde estiver um ou mais, lá estarei. Então eu não vou tecer juízo de valor a respeito de uma coisa que eu não conheço. Na maçonaria eu já fui convidado para participar de festas. Para participar da ritualística deles, eu não fui. Eu não sei o que acontece lá, e enquanto eu não sei, eu não posso criticar. Eu sei que lá tem pessoas que eu verdadeiramente amo e respeito. E eu nunca ousei pensar em jogar pessoas umas contra as outras, porque uma é maçom e a outra, eu não vejo sentido nisso. A pessoa que vocês estão colocando para me atacar fez isso, inclusive porque você é maçom. E eu reprovo, repudio. Porque eu entendo que Cristo veio pedir união. E não para que nós nos matemos por conta de ideologia religiosa. É por isso que essas guerras horrorosas acontecem lá no Extremo Oriente. Não só lá, né? Oriente Médio, me perdoe. Extremo Oriente é Ásia. Rússia, a maior parte dela. Minha geografia que bugou. Então, aonde existe a lógica nisso? Eu estou cansado, eu estou há 4 anos, doutor Pedro. Há 4 anos, lutando, correndo risco,
A outra senhora que você colocou ali do Araúna para poder ficar me caluniando. Olha, o Thiago tem mais de 30 processos. É pouco ainda. Minha esposa foi processada. Gente muito boa foi processada nessa cidade. Por quê? Porque eles têm dinheiro. E utilizam desse dinheiro de forma a girar a engrenagem do judiciário, fazendo com que haja ainda mais dispêndio de dinheiro público, porque precisa de escrivão, precisa de oficial de justiça, precisa de promotor, precisa de advogado, precisa de juiz, ou seja, eles utilizam do Estado para poder nos atacar. E eu tenho sim mais de 30 processos. Sabe qual eu perdi? O único processo que eu perdi foi aquele que foi votado lá na Câmara Municipal, com a velocidade recorde. O mesmo processo que eles permitiram que o prefeito preso continue ganhando seu salário. E o doutor Pedro nunca falou isso. Aí eles vêm falar de decoro. Decoro porque eu perdi a paciência, porque eu estava vendo a criminalidade tomar conta da cidade. E essa me veio Gabriel Pensador agora aqui à cabeça. E se eu deixei o restinho de respeito que eu tinha por ele, por você, Pedro, foi por conta da nota que você escreveu no dia da operação do GAECO. Você sabe por quê? Porque diferente do que vocês vendem, vocês sabem que não é fácil. Se fosse fácil, você teria feito. Se você fosse homem para fazer isso, você teria feito. Por todas as questões. Primeiro, você tem muito mais dinheiro do que eu. Segundo, a sua casa, inclusive, está mais perto da promotoria do que a minha. Terceiro, o seu interesse político, ele é muito pretérito ao meu. Ou seja, você deseja ser prefeito dessa cidade muito antes do que eu. O meu desejo brotou há 4 anos e pouco de servir a população. Você sonha em ser prefeito? Ó, para quê? A gente sabe, mas eu não quero abordar esse tópico aqui agora. Não foi fácil não, Pedro. Não foi fácil não. Foram muitas noites em claro. Muita preocupação. Preocupação em morrer. Eu quero ainda ter o prazer de estar do lado dos meus filhos, da minha família, dos meus amigos. Sabe, Pedro, dessas pessoas que entram aqui na minha casa para tocar viola? Eu sempre recebi, não os irmãos doçuras, que graças a Deus eu tive a possibilidade de me aproximar deles através da política. Mas essa é a minha vida, tá, Pedro? Isso aqui eu não estou fazendo teatro, cena, não, para conquistar ninguém. Isso é o meu dia a dia. Minha casa sempre teve fluxo de gente. Isso me dá vida, isso me traz alegria. Então eu não faço de maneira forçada, não, sabe? Eu não programo festas para tirar foto e para parecer um bom político, não. Isso daqui eu estou dividindo nas minhas redes sociais a minha vida como ela sempre foi, como ela é, real. E é por isso que as pessoas me abraçam. É por isso que aonde eu passo eu sou acolhido. É claro que eu sou desprezado por essas pessoas que você influencia, que você mente junto com o seu grupo. Ah, qualquer um faz uma denúncia, vai lá no Ministério Público e coloca. Não, Pedro, não foi uma denúncia, não. Foram mais de 260 páginas escritas por este que vos fala. Foram noites e noites em claro. Foi muita insistência minha com o Dr. Fernando, porque ele tinha arquivado nada mais, nada menos do que 8 denúncias que eu tinha feito antes dessa, que desencadeou tudo isso que a sociedade tá enxergando. Ele arquivava, eu escrevia outra. Ele arquivava, eu escrevia outra. Ele arquivava, eu escrevia outra. Até que ele falou assim, não, peraí, deixa eu escutar esse cara. Cara é chato, tá aqui batendo na porta todo dia. Toda hora. Ele teve a audácia de ir lá em Belo Horizonte protocolar uma denúncia lá no Ministério Público de lá, que remeteu essa denúncia para a promotoria daqui. Eu fui chato, insistente com o Dr. Fernando. Até o momento que ele me ouviu. Falei, então é esse caminho mesmo? Tá bom, traz a denúncia que eu vou receber. E eu levei, Pedro. Eu levei a denúncia. Não foi para fazer mal a ninguém, não. Não sou policial, não sou promotor, não sou juiz. Eu não prendo absolutamente ninguém. Só que eu sou humano, eu sou cidadão e eu amo essa cidade. Eu vi que a nossa cidade estava sendo saqueada. Em especial debaixo do seu nariz aí na Santa Casa. E eu fui lá e escrevi. Eu vi o fogo que atearam criminosamente lá na Câmara. Eu fui lá e denunciei. Chegou em uma pessoa que eu não gostaria que tivesse chegado.
uma pessoa que estudou comigo, que eu gosto e que hoje me odeia. Vocês acham que isso é bom? Eu não imaginei que fosse ela, eu pensei que fosse a nora de um determinado vereador. Eu dei um tiro em um lado e acertei em outro, e isso me fez muito mal. É a consequência das atitudes que eu tive. Mas quem fez que pague. Mas me faz muito mal isso. Então eu fui lá e fiz aquilo que deveria ser feito. E aquilo que era para ter ficado em sigilo, infelizmente não ficou. Caiu nas mãos dos contraventores. Eu comecei a ser ameaçado, Pedro. Foi lá em março, abril de 2021. De lá para cá minha vida virou um inferno. De lá para cá minha vida virou um inferno, e mesmo assim eu não parei. Fui eleito democraticamente a hora que eu pensava em abrir a boca para defender, para falar assim, não, eu sou contra. Vocês não vão aprovar 40% de suplementação orçamentária. Você sabe o que é isso, Pedro? Você sabe o que é suplementação orçamentária? Você sabe responder qual o impacto isso traz para a população guapense? Você saberia dizer o porquê que o prefeito teve tanta facilidade de movimentar o orçamento e fazer tanta sujeira desse jeito? Não, você não sabe, você não tem a menor ideia. Eu te desafio a ter um diálogo comigo e eu te questionar isso para ver se você tem respostas a dar de ordem técnica. Isso é coisa simples, que é obrigação de qualquer político, principalmente daquela pessoa que deseja ser o prefeito da nossa cidade. Você não sabe, Jacenir não sabe. Tanto que ela aprovou, porque ela votou as leis orçamentárias novamente. E continua sendo 40%. Uma Câmara Municipal que tem poder para opinar em apenas 20% do orçamento público municipal, para que Câmara? Se 40% amarrado com saúde e educação, os outros 40% eles deram direito para o prefeito trabalhar da maneira que ele bem entende, eles só opinam em 20%. E a sua candidata a vice, ela permitiu isso. E essas coisas vocês não falam. Por que a hora que vocês vão lá no Pontal, nos Penas, no Santo Antônio falar do meu nome, vocês não chegam lá e falam isso? Olha, nós queremos entrar, mas nós teremos que fazer, sabe, um Mobral para poder aprender em alguns meses aquilo que nós não aprendemos no decorrer de anos. Porque vocês não sabem qual orçamento, qual pasta vocês podem repaginar, qual pasta vocês podem realocar. Vocês não sabem disso. Eu estou há 4 anos estudando. Aí qual a proposta de vocês? Nenhuma. Nenhuma. Verdadeira renovação, qual? Vocês acham que eu não sei que os mesmos empresários que colocam dinheiro na campanha de um, colocam na do outro? Está aí na sua prestação de contas, aí no Candex, uma doação de 10 mil reais ou 5 mil, 10 mil, de um determinado advogado, que está sempre transitando dos dois lados, que leva, que traz, que vai, que volta. Vocês acham que eu não sei que foi o advogado que está lá do lado do Evandro que escreveu o pedido de impugnação para você colocar lá? Você foi usado como uma garotinha de programa mal paga para fazer aquilo que eles queriam que tivesse feito, mas que eles saberiam que teria um efeito colateral. Vocês são tão inocentes que o próprio Ministério Público faria isso sem manifestação nenhuma de vocês. E eu já estava preparado para isso. Estou preparado para isso. Há quanto tempo vocês estão falando que eu não vou? Vocês falaram para a cidade inteira que o meu nome não ia estar nas urnas até o dia 16? Ou não falaram? Quem está mentindo aqui, eu ou vocês? Mostrem para a sociedade esse seu joguinho sujo, aonde vocês se encontram, aonde os seus advogados sentam e conversam, aonde o deputado cria do outro deputado dos cabelos grisalhos que possivelmente articulou todo o roubo aqui da cooperativa. Qual a ligação dele com o outro deputado que está aqui apoiando vocês? Mostra isso para a sociedade. Quais os deputados que apoiam o Thiago Câmara? Lafayette Andrada, já há bastante tempo, que mandou recurso para cá, para a saúde, Pedro. Você era diretor clínico, você sabia? Tinha 150 mil reais para chegar aí na Santa Casa? Qual força que você fez, Pedro? Esse dinheiro teve que voltar, porque eu sabia
Ah, aí vocês usam de maneira maldosa. O Thiago mandou voltar. Eu mandei voltar porque vai voltar para cá quase R$1 milhão. Basta vocês votarem 45 para a gente construir a nova Santa Casa. E hoje eu vou mostrar o projeto para vocês. Tá pronto. Só fizemos em uma área que eu ainda vou ter que verificar se ela está disponível. Porque boa parte lá do campo de aviação foi roubado, Pedro. Você sabe? Eu sei. Mas se não tiver essa área livre, a gente encontra outra. Eu sei que o município dispõe de outras áreas que dá para permutar. E nós já temos um projeto para a nova Santa Casa. Vocês vão falar que é impossível? Não, não é não. Eu sei do orçamento. Eu sei quanto tem destinado para o gabinete do prefeito. Comprar bolinho, compota, fazer farra com dinheiro público. Basta fechar isso, não precisa ficar mandando um bom servidor embora, igual vocês estão falando que eu vou fazer. Não, eu não vou fazer. Eu respeito o servidor público. Vocês não. Você viu lá os enfermeiros sofrendo, chorando, porque os enfermeiros ligavam, era para mim. Uma candidata sua, eu tenho aqui o histórico de conversas todo com ela. Dela me pedindo ajuda, chorando, por conta das condições aí da Santa Casa. Se vocês acham que eu dou exposição ao que eu converso com os outros, não. Eu só dou exposição para mostrar que eu não sou igual eles, como eles tentam vender. Eles me xingam, me chamam de mentiroso, mas não, então vou mostrar aqui. Quem que é o mentiroso? Está aqui, ó, a conversa no WhatsApp. Foi o que eu fiz com aquela senhora lá da Volta Grande. Foi o que eu fiz com aquele outro rapaz lá da Volta Grande. Eu não dou exposição para quem é sério, não. Então já temos o projeto. As nossas crianças já poderiam estar nascendo aqui em Guapé, doutor Pedro. Você vai prometer isso? Eu garanto a você, guapense, eu garanto a você que eu e Maria Áurea traremos sim um obstetra para cá. Garanto a você, mulher, que você terá um ginecologista aqui. Eu garanto a vocês que aquele ultrassom que nós conseguimos, ele estará funcionando. Nós garantimos. Porque nós sabemos como conseguir. E eu não vou ficar aqui despendendo e bajulando pessoas, não. Conseguimos aí a doação de algumas bandeiras que estão colocadas aí, ó. De pessoas do bem, que acreditam no nosso propósito, no momento oportuno. Isso vai estar na prestação de contas. Faz questão de demonstrar e agradecer e mostrar o porquê que nós fizemos. Porque nós não temos condições de circular, de estar aí, o Pedro passou lá falando isso, vamos montar no carro, enche o tanque aí de 10 carros e vamos atrás. Vamos lá desmentir. Não. Muito mais barato pegar aqui, ó, acordo, patroa com um café. Vou falando com vocês, o eleitor é que se instrua para não continuar bebendo água suja. Vamos falar com quem realmente entende. Aí foram falar de água. Que é isso? Solução está aqui debaixo dos nossos narizes, literalmente debaixo. Está aqui no fundo, ó, no subsolo. Água limpinha para a gente poder beber. Mais barata de ser captada. Mais fácil. E eu sei quanto custa. Sabe por quê? Porque eu fui visitar. Enquanto eles faziam campanha aqui, torrando gasolina sem fim, com um pouquinho que a gente consegue, a gente vai aonde está dando certo, para entender o porquê que lá dá certo e o porquê que aqui não dá certo. Thiago, mas você tinha que estar pedindo voto. Tá, estou pedindo aqui, ó. Estou toda hora pedindo voto. Toda hora. Agora, o que a sociedade ainda espera? Que eu vá na casa de cada um tomar um cafezinho? Vota em 45. Que depois de eleito, é exatamente isso que eu vou fazer. Mas não é para pedir seu voto, não. É entrar em uma caminhonete da prefeitura, porque a prefeitura tem dinheiro para isso, e ir na sua casa, tomar um café, almoçar com você, te ouvir. Mas você não vai administrar a prefeitura? Que prefeito que administra a prefeitura? O prefeito faz política. Quem administra a prefeitura é servidor público. Quem administra a prefeitura é gente capacitada. Eu sou administrador de empresas, mas eu não quero entrar para ficar sentado lá em um gabinete, numa poltrona colchoada, cercado de assessores, só dando canetada. Não, eu quero sair para sentir a sua dor, para ouvir você. Eu quero ser prefeito para poder sentar na mesa com as crianças e comer o arroz com farinha deles e falar assim, opa, criança comendo arroz com farinha? Não, senhor, corta todo o orçamento do cafezinho do gabinete e traz para a escola agora. Eu quero ir na Santa Casa
sentado ao lado de um enfermo, sentado ao lado de um acompanhante, fala assim, eu não tenho uma poltrona acolchoada para você esperar, não? Para você ficar aqui de acompanhante? Então vamos resolver essa situação. Vou lá no gabinete, vou tirar a minha e vou trazer para você aqui agora. Uma das pessoas mais ricas que eu conheci, eu estou falando ricas em todos os sentidos, rica de coração, rica de alma, rica de inteligência e rica de numerário também. Pai, que Deus me permitiu escolher, Carlinhos do Santino, ali de Cristais, um dos homens mais honrados que eu já conheci na vida. Multimilionário, simples absurdo, dono de uma empresa que fatura milhões. Infelizmente não está mais aqui, sentava numa cadeira de pau e era eficiente. Por que o prefeito tem que sentar numa acolchoada enquanto um acompanhante de um enfermo tem que estar ali, mal acomodado? É para isso que eu quero ser prefeito, é para poder entrar na Santa Casa e dizer assim, com licença. Ah, não tem, está faltando comida aqui hoje? Por quê? A subvenção está sendo paga? O que está acontecendo? Vamos resolver isso? O que mais está precisando? É mais dinheiro? É mais recurso? Ah, não tem de recurso livre na prefeitura? Montamos num avião, vamos lá em Brasília. Paulo, Lafayette, Carlão, você é do estado de São Paulo, mas me dá uma mão aqui, ó. Por favor, conversa com o pessoal aí no Ministério da Saúde, igual você fez, para que eu e Marcílio fôssemos lá, conseguir mais de R$1 milhão de recursos, que você, Pedro, ficou sabendo porque eu te falei. Você lembra, depois da Conferência Municipal de Saúde, você lembra da nossa conversa lá na Santa Casa? Ficamos 2 horas lá conversando. Quem que me mostrou a sala lá? Quem que me mostrou a sala de operação? Quem que me mostrou o banheiro? Você me mostrou a Santa Casa toda. Quem me falou a respeito do telhado? Eu estou mentindo? Ah, mas não pode montar UPA porque tem que trazer mais médico. Ah, não pode, não, tem que trazer mais médico? Qual que é o problema? Está com medo de trazer mais médico e de perder o trono? Está com medo que entre outro diretor clínico? Sou amigo de quase todos os médicos, com exceção de um só. E dele agora, é claro, de 2. Dr. Márcio é irmão. Vocês acham que eu não tenho diálogo com o corpo clínico? Com os enfermeiros? Vocês acham que eu não sei o que precisa ser feito? Eu sei, mesmo estando lá dentro. Agora permaneceu 20 anos na saúde pública municipal e não viu que o postinho lá dos Penas está fechado não, Pedro? Não viu que o postinho lá da Capoeirinha está fechado não? Qual que é a desculpa que você vai dar? Que não tem recurso? Vai falar a mesma coisa que esses outros que aí está falando? Vai continuar enganando a população falando que não tem recurso? Dá uma olhadinha, Pedro. Fala ali com o prefeito Nirley. Ah, Tiago, você apoia o Nirley? Não. Mas ele é educado. Ele me tratou bem, eu fui lá e tive uma reunião com ele que ele disponibilizou o tempo dele para ouvir uma pessoa que sequer estava ocupando o cargo de vereador, porque esses vagabundos tinham me tirado daqui. Mas as crianças lá das Areias, sabe, Pedro? Se eu não me engano é você que atende lá como médico, né? Estavam sem escolas. Aonde você estava? Você não viu não, Pedro? Os meninos da Volta Grande aí debaixo do seu nariz perdendo aula, não? Eu vi. Eles vieram, foi aqui dentro da minha casa, não foi na sua, não. Eu fui lá, vai lá conversar com o prefeito, Nirley Cristiane. Repito, tem os problemas dele, não estou vindo aqui fazer política para ele de maneira nenhuma, não o apoio. Entendo que a comunidade ali de Licínia, a cidade de Licínia, deveria tomar uma outra opção. Mas vai lá para ver a frota de automóveis que ele tem. Vai lá dar uma olhadinha nas vans, nas patrols, nos caminhões, nos carros para a saúde, sabe, Pedro? Vai lá em Licínia. Converse lá com o prefeito e veja como ele conseguiu. Tenta entender o porquê que lá eles fazem e aqui não. E traga propostas concretas para a população. Olha, dá para fazer. Eu fui ali em Licínia, eu vi, o caminho é esse, é aquele. Não, vai continuar aí. Com o deputado chapeludo que fica usando a desgraça alheia para poder conseguir apoio e se manter no poder. Quem o conhece que o compre. Vai andar com um cara que estava abraçado com o Nelson?
Eu participei de uma reunião com ele. Fui almoçar lá naquela casa que eles alugavam, sabe? Na intenção de gravar tudo o que estava acontecendo lá dentro. Sabe por quê? Porque isso serviu para um determinado fim que não vem ao caso. Deu para mostrar a esbórnia. E eu optei, falei, de maneira nenhuma, eu não estou louco. Vou me aproximar de quem estava batendo palmas, de quem estava fortalecendo esse grupo corrupto aqui. Você quer, paciência. Eu recebo pessoas aqui na minha casa, como eu bem falei aqui no início da minha transmissão, porque me traz felicidade. Mas tenha certeza que eu não vou receber gente desse nível aqui. De maneira nenhuma, eu não sou louco. É óbvio que eu tento filtrar. Então, na minha vida pública é exatamente o mesmo. É exatamente a mesma coisa. E é sob esses pilares que eu continuo em pé, mesmo com a sede que você e todo o grupo do dragão de duas cabeças estão tentando para poder nos derrubar. Tenha coragem, Pedro, venha para as urnas comigo. Você tem dinheiro, isso não faz diferença nenhuma para você não. Você está com medo de quê? De perder? Se eu perder, tá tudo bem, acabou. Você vai lá governar e eu vou te deixar... Governar não, quem governa é Deus. Você vai lá tentar administrar e eu vou te desejar boa sorte. Para com essa covardia. Vamos lá, Jacenir, faz igual a Áurea está fazendo. Tenta ter ideias próprias. Para que vocês estão com tanto medo assim de competir conosco? Vamos para as urnas. Deixa o povo escolher. É o povo que decide. Criminosos são aqueles que estão lá, os que estão sendo investigados. Não sou eu, não. Tem um histórico seu aqui também, Jacenir. Não quero expô-lo, não. Você deveria ter tido a decência de me procurar e não me procurou. E eu te passei e me chame de mentiroso que eu faço questão de dar exposição. Assim que eu caí, eu passei uma mensagem de boa sorte a ela, pedindo para que Deus a ilumine, para que ela representasse bem essa população tão sofrida. Eu fiz isso, só que isso ela não fala. Ai, o Tiago me ofendeu, eu sou mulher. Não, eu nunca te ofendi, não. Tenho um imenso respeito por toda a sua família. Por você como mãe, por você como pessoa. Só não tenho respeito das posturas políticas adotadas por você, pelas decisões que você tomou contrária à população. É isso que eu não tenho respeito. Não estou aqui perdendo sono se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar, não. Se eu não ganhar, faz parte da democracia. Paciência, vida que segue. Mas tenham coragem. Tenham honra, pelo amor de Deus. E serve para os dois, tá? Porque eu entendo muito bem o joguinho. Vocês chegaram... Vocês têm a capacidade de colocar o povo falando que eu estou apoiando o Evandro. Isso não está acontecendo, não. Se eu tiver que optar entre um ou outro, eu vou fazer igual a Enéas. Eu voto nulo. Mas eu não posso passar por cima daquilo que eu acredito. Hoje, em uma questão comparativa entre Evandro e Luciano da Dona Esmeralda, e Pedro e Jacenir, é óbvio que com todos os erros, com toda a dificuldade, com toda a barbárie que aconteceu aí, eu entendo sim que o outro lado pode parecer esdrúxulo isso que eu vou falar, mas é melhor, sabe por quê? Primeira razão, o Luciano é um cara bom. Eu conheço o Luciano, ele tem um bom coração. Conheço ele, não é de agora, não, ó. Não é de agora, não. Então, claramente, se tudo der errado, o visto do Evandro é infinitamente melhor, politicamente, do que a Jacenir. Simples. Um diagnóstico simples. Mas não caiam nessas conversas. Eu estou aqui, 45 vai estar lá na urna para você votar. Então não fica aí acreditando nessa persuasão, porque é o grupo do Evandro que está junto com o grupo do Pedro, que na verdade é um grupo só, que morre de medo de nos enfrentar. Não fosse isso,
eles já teriam me ignorado há muito tempo. Se eu tivesse em terceiro lugar, como eles tanto falam, eles simplesmente me ignorariam. Não, estão aí, andando como loucos. Aquele vereadorzinho, sem vergonha, entregador de cesta básica, safado, oportunista, aproveitador de vulnerabilidade alheia. Eu tive o desprazer de encontrar com ele lá na comunidade de Santo Antônio. Ele tem a lista daqueles beneficiados, daquelas pessoas mais humildes. E ele se perpetua lá como? Vai lá, ó, se você não votar em mim, ó, cortado. Se você não votar em mim, ó, cortado. Esse aí eu garanto para vocês, eu vou assumir um compromisso com vocês aqui agora. Esse cidadãozinho desqualificado, se eu eleito for, ele vai sentar em uma mesa. Ah, bateria. Peraí. Quase que eu perco a bateria aqui do Facebook. Ou do Instagram, nem sei qual telefone está transmitindo qual. Ele não vai assinar mais nenhum laudo. Ah, Tiago, vou pagar ele para ele ficar à toa. Mas ele vai cumprir expediente. Ele vai bater cartão, ele vai ficar lá cumprindo a carga horária que a lei exige que ele cumpra. Ah, mas você vai deixar... Esse cara não pode servir. Ele é uma raiz do mal que tem que ser tolhida. E não é perseguição, não é maldade, não. É porque não podemos permitir pessoas que aproveitem dos mais humildes. Essa gente tem que ser abraçada, tem que ser acolhida. E não ludibriada. Chega desse sofisma barato dele. Eu, pessoalmente, quero ir lá no CRAS. Cadê ele? Tá ali? Tá. Pode ficar fazendo palavra cruzada o dia inteiro. Não tem problema, não. Mas você não vai enganar mais nenhuma pessoa dessa cidade. Isso aí eu garanto a vocês. Eu juro por Deus que no que depender de mim, esse rapaz não se aproveita de nenhuma pessoa inocente mais. Quer participar de política? Quer concorrer ao pleito? Não vou te ameaçar com o judiciário, não vou tentar tirar seus direitos políticos. Você pode buscar seu voto, mas você não vai buscá-lo mais com a estrutura do CRAS para poder te fortalecer. Você não vai mais tapear as pessoas com cesta básica, com renda cidadã ou com qualquer outro benefício que pode ser utilizado de maneira séria. Isso é um compromisso meu. Vocês estão vendo como faz para sobrar dinheiro? Tira, mas ele vai ganhar ali seus 3 mil, 4 mil contos, que é o que ele ganha como concursado. Mas ele vai deixar de utilizar milhões de reais com pessoas que não deveriam receber o benefício. E essas pessoas irão procurar uma atividade para poder se sustentarem. E esse dinheiro vai ser direcionado para aqueles que mais precisam. Para aquela mãe que está em uma situação difícil. Para aquele jovem que precisa sair do caminho das drogas. Esse recurso vai ser utilizado de maneira ética, de maneira moral, de maneira decente. Não faremos barganha. Vem para cá, vota no nosso grupo que eu vou te colocar no Renda Cidadã. Não. Isso não vai acontecer conosco. Dá um votinho que eu vou te entregar 2 cestas básicas. Mano, não, você troca. Você troca. Vai lá no mercado e vende. Isso não vai acontecer conosco. Então, meus amigos, mais uma vez, me alongando e contrariando muita gente que está aqui comigo. Não vou deixar de falar, não vou deixar de me posicionar. Nunca fui uma pessoa que ficasse em cima do muro e não seria agora nos últimos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias, sábado, 6 e domingo. É a hora de vocês colocar 45 lá na urna. Porque se vocês colocarem, eu já dei provas mais do que suficiente que nós faremos. Agora os outros, papagaios de puleiro, continuam só a falar. E o mais engraçado é aqueles que falam contrariando tudo o que fizeram, ou seja, nada. Se não fizeram nada até agora, vocês realmente acreditam que farão daqui para frente? Então a decisão está na mão de vocês. Não tenho problema de dar nomes, eu estou falando de política. Na hora de escrever a notinha lá a respeito da Operação Trem da Alegria, tratando a minha esposa e os meus filhos como, nem como cães, porque os meus cães eu adoro, eu cuido, eu guardo.
Eu chorei como eu não gosto nem de lembrar. Quando eu tomei ciência de que mataram meu cachorro lá em Belo Horizonte, eu estava tão acelerado que eu fui digerindo. A hora que eu saí, eu vim chorando de lá até aqui, sem parar. Então eu não desejo o que eles fizeram e falaram da minha esposa e filhos, nem para um animal. E eu não desprezo também, eu não trato com a frieza como ele tratou a situação da minha esposa e dos meus filhos. Então eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Não estou atacando pessoas, eu só não tenho admiração nenhuma por ele mais, em decorrência disso. Não estou apoiando o Evandro, mas o Evandro falou algumas bobagens ao meu respeito, é coisa de momento, é coisa de revolta com os meus posicionamentos políticos. Eu até entendo, o Evandro nunca desprezou a minha esposa e filhos, muito pelo contrário. O Luciano, então, não tem nem o que falar. Agora, esses insensíveis, eu não vou esquecer nunca na minha vida. Nunca. Nunca. O mundo pode virar de ponta cabeça. Se alguém um dia ameaçar a mulher de Dr. Pedro, ou família de Jacenir, eu vou ser o primeiro a me posicionar contra isso. Isso não se faz. Eu vou ser o primeiro a falar, podemos ter todas as diferenças políticas do mundo, mas eu desejo toda a saúde, todo o bem, toda a proteção para sua esposa e para os seus filhos. Você não desejou isso para minha família. Você tratou a minha família como se fosse cães sarnentos. E eu tenho filhos, eu tenho esposa. E eu vou lutar por eles, independente da sua insensibilidade. Então tenha coragem, me enfrente nas urnas, seja homem. Deixa de ficar andando no meu rastro, de ficar tentando copiar aquilo que eu faço. Se o que eu estou fazendo está dando certo, é porque tem verdade nisso. Podem utilizar aí do dinheiro que vocês têm para gastar com marqueteiro para construir a imagem de vocês. A minha está sendo construída há mais de 4 anos. E ela é verdadeira. Continuará assim até o dia que eu cerrar os meus olhos e parar de respirar. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.